que a gente viu nesses dois últimos episódios do Maul, gente, foi sem sombras de dúvidas um evento histórico para a animação de Star Wars. A gente vai dissecar aqui hoje cada detalhe dos dois últimos episódios, os Strange Allies, os Aliados Estranhos e o Dark Lord, o Lorde Sombrio, que é o episódio 9 e 10 que fecharam essa primeira temporada aí com chave de ouro. A gente já começa o nosso episódio 9, os Strange Allies, os Aliados Estranhos, já com o pé no acelerador. Primeiro, a gente já de início, né, teve o Maul conversando com o Dryden Voss. Pra quem não se lembra, gente, o Dryden Voss é aquele vilão lá do filme Solo, uma história Star Wars. Só que aqui, a gente tá assim, só uns, mais ou menos 1 ou 2 anos depois da Ordem 66. Nessa época aqui, o cara não é aquele figurão que a gente conhece. Nessa época, ele é só um subordinado comum. O atual líder da Crimson Dawn, a Aurora Escarlate, é um cara chamado Rinteiro. E o Maul, com aquele rancor clássico de um ex-Lord Sith, ele não perdoa o fato, gente, de que o sindicato da Aurora Escarlate virou as costas para ele no passado, durante a queda da República. O acordo que ele faz com o Dryden Voss é muito simples. O Dryden resgata o Maul e o seu grupo de amiguinhos do planeta Genix, e em troca, Maul elimina o Rinteiro. Isso daí, imediatamente, vai abrir o caminho para o Dryden Voss assumir o trono da Aurora Escarlate. Só que, claro, né, ele vai continuar respondendo ao Maul aí. Isso daí é a semente da sombra coletiva sendo plantada novamente. E enquanto isso, lá em Genix, o Império Galáctico, gente, não só mandou um Star Destroyer, eles mandaram 2 Star Destroyers para cercar a cidade. O Império aqui não tá pra brincadeira, e a gente sabe que o segundo Star Destroyer certamente é o Star Destroyer que trouxe ninguém menos, né, como a gente vai falar mais tarde, o próprio Lord Vader. Então os caras aqui não estão brincando. E no meio dessa bagunça a gente também tem o capitão da polícia local, Brander Lawson, tentando proteger o seu filho Riley e junto com eles o droide Duas Botas. Eles estão escondidos, gente, com a padawan Devon Izara e o seu mestre, o Wickle Dak. E aqui rola um momento muito forte de lore de Star Wars. A Devon Izara, ela acorda de um pesadelo onde o Maul falava com ela através da força. O mestre Dak, ele percebeu isso e soltou uma frase que é muito pesada. Ele diz pra ela que alguém tá colocando essas imagens na cabeça dela. Isso ecoa, gente, diretamente com o que o Palpatine fazia constantemente com Anakin Skywalker. Isso mostra pra gente que o Darth Maul não quer somente uma aliada. Ele tá criando na realidade uma conexão emocional incrivelmente profunda com a Devon Izara, quase como se fosse uma ponte através da força para tentar seduzir a Devon Izara pro lado sombrio. Isso daqui é incrivelmente profundo. Quando os Inquisidores, o primeiro irmão, que é o Merrick, e o 11º irmão, que é o The Crow, o Corvo, chegam babando em cima do pessoal, o grupo dos mocinhos, né, os heróis aí, eles não têm escolha. Eles precisam se aliar ao Darth Maul para eles terem alguma esperança de sobreviver. É aquela coisa, né? Nunca fique desesperado o suficiente para confiar no que não é confiável. Infelizmente, os heróis, eles estavam numa situação desesperadora e eles não tinham outra opção. Só que graças a isso, a gente teve um momento sensacional. Ver o Mestre Jedi, o Mestre Dak, junto com o Darth Maul, lutando contra o Império Galáctico, gente, esse pra mim foi, assim, o ápice dessa série, cara, foi fantástico. Só que, ao mesmo tempo, isso deixa a gente também com frio na barriga, porque a gente sabe que o Maul, ele vai trair alguém a qualquer momento. Essa é a natureza do Sith. E desde o começo aqui, quando eu vi os dois juntos, cara, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer e de alguma forma o Mestre Jedi Dak ia acabar morrendo. A coreografia que a gente teve, ela subiu num nível que melhor acho que qualquer outra série de Star Wars que a gente teve até o momento. Melhor animação sem sombras de dúvidas. Aqui nessa animação do Maul Shadow Lord, a gente consegue não só ver, mas sentir o peso de cada golpe. É algo assim que transcende as palavras, eu não consigo me expressar corretamente aqui. Infelizmente, o preço dessa fuga deles foi alto demais. A gente perdeu o Spybot, aquele robozinho comédia demais, eu amava aquele robozinho, foi muito triste a morte dele. E a gente também perdeu o Icarus, o Dathomiriano, irmão do outro Dathomiriano que morreu no episódio passado. Nesse episódio aqui, o Icarus, ele fez um sacrifício assim... O cara é um verdadeiro herói de Dathomir, é o que eu tô querendo dizer pra vocês. Ele se sacrificou levando junto com ele vários Stormtroopers. Um herói. E aqui, Maul mostra pra gente por que ele é o Shadow Lord, o Lorde Sombrio. O cara não luta só com um sabre de luz. Ele usa o cenário inteiro, ele intimida os seus oponentes. Ele derruba até mesmo o andador AT-AC,
que é uma versão primitiva ali do AT-ST, sozinho, simplesmente lançando seu sabre de luz, como se ele fosse uma espécie de um Starkiller lá do Force Unleashed ou algo assim. A Devon Zara, gente, vendo isso, ela fica vidrada. Se eu fiquei com tesão vendo a cena, imagina ela que presenciou essa cena. Ela imediatamente começa a pensar, a gente sabe que isso passou na cabeça dela. Se o lado sombrio dá esse poder para uma pessoa, talvez seja assim que a gente consiga vencer o Império Galáctico. Isso é certamente o que passou na cabeça dela. Essa é a sedução clássica, é o caminho mais rápido e fácil para cair pro lado sombrio. Você mostra o que o lado sombrio pode oferecer para a pessoa e a pessoa, ela se sente tentada a cair pro lado sombrio. É um método clássico. No entanto, a gente sabe o episódio 10, o Dark Lord, o Lorde Sombrio, ele sim foi a real obra-prima dessa temporada. O título aí ele foi mantido em segredo, gente, até o último segundo. E agora a gente sabe o porquê. Porque afinal de contas, o episódio em que aparece o Dark Lord, que é o Lorde Sombrio, o Lord Vader. Vader finalmente entrou em cena. E ele não entra somente falando frases de efeito. Ele entrou, gente, como se fosse um monstro, um aniquilador de um filme de terror. A primeira vítima dele, de cara, foi, descanse em paz, a Rook Kast, a Mandaloriana braço direito do Darth Maul desde há muito tempo atrás, lá do The Clone Wars, pra você ter uma ideia. Eu fiquei muito triste com a morte dela. O Vader simplesmente usou a força pra, sei lá, amarrar os pés dela e puxou ela pro meio da névoa e a gente nunca mais nem viu o corpo dela. Muitos fãs aí suspeitavam, tinha essa teoria online, que ela era provavelmente a armeira lá do Mandaloriano. Só que essa teoria, gente, ela foi enterrada junto com o cadáver dela. A luta que a gente teve entre o Maul e o Vader é algo que era um sonho da gente ver no canon há décadas. E o que mais impressiona a gente aqui é a diferença de nível de poder. O Maul, ele é rápido, ele é agressivo e letal durante o combate. Só que o Vader do outro lado, cara, o Vader é uma força da natureza, ele é uma muralha. Não importa o quão ágil e agressivo e letal você é, você não consegue destruir uma muralha. O Vader, gente, estava lutando com uma mão só a maior parte do tempo. Ele defendia de ataques combinados do Maul, Dak e Devon Zara, como se ele estivesse abanando moscas. E é importante a gente lembrar aqui que durante essa época o Vader ainda era um amador, ele era novo dentro da sua armadura, ele estava rígido e ele compensava por isso com um poder bruto na força que o Maul jamais viu antes, uma exceção talvez aí sendo seu mestre, o Sidious. O Vader arremessava destroços, sufocava, dominava o campo de batalha com uma facilidade que o Darth Maul ele não consegue comparar, infelizmente. Eu amo o Darth Maul, só que o Darth Maul realmente não consegue comparar. Ele pode até ser o Lorde das Sombras, só que comparado com o Lord Vader, ele realmente é só uma sombra. A parte mais triste disso tudo aqui é o momento em que o plano do Maul finalmente se concretiza. É um momento de puro egoísmo e estratégia de um Lord Sith. O Maul, ele percebe que, para ganhar a Devon totalmente, para ela cair pro lado sombrio, infelizmente, a gente sabia disso. O mestre dela, o mestre Dak, ele precisava morrer. E mais do que isso, ela precisava ver o Vader pessoalmente matando o seu mestre pro ódio finalmente consumir ela. E o Maul orquestrou isso perfeitamente. Ele virou as costas e deixou o Darth Vader empurrar aquele sabre de luz diretamente atravessando o peito do mestre Dak. Foi uma cena incrivelmente forte. O mestre Dak, ele morreu como um verdadeiro Jedi. Só que aí a Devon Zara, o lado sombrio, ele finalmente consumiu ela totalmente. E aí no final de tudo a gente viu que ela aceitou completamente os treinamentos do Darth Maul, que é o que a gente vai ver na próxima temporada. Mas antes da gente acabar aqui, eu quase esqueci, a gente também teve o sacrifício do Capitão Brender Lawson. Ele se sacrificou no final para salvar o seu filho Riley e o Two Boots também, para chegarem com sucesso lá na nave de resgate. E ele ficou para trás, pegou aí o Web lá, atirou nos Stormtroopers e se sacrificou como um verdadeiro pai de família, gente. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam do finale da primeira temporada da série do Maul Shadow Lord. E se você gostou do vídeo, cara, se sacrifique por quem você ama, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.